Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Pais e Filhos, do escritor russo Ivan Turgenev. Eu nunca tinha lido nada do Turgenev até esse ano, e esse título sempre me chamou muita atenção pela temática, pelo enredo, até que finalmente então eu consegui ler agora no final de março. E, gente, eu tive uma experiência muito boa com o Turgenev. Eu achei a escrita dele muito fluida, a escrita também, a história também é muito interessante. Tem algumas esquisitices, eu acho que é típico da literatura russa, né? Alguns enredos, como é que podemos dizer, um pouco fora do comum, fora do padrão, digamos assim. Então, o Pais e Filhos tem esse mesmo estilo de um enredo que toma caminhos inesperados, né? Um caminho que você não estava ali vendo que aquilo iria acontecer. Eu não posso dar muitos detalhes do porquê que eu acho disso, porque isso eu percebi nos últimos capítulos. Então eu acho que talvez seja uma coisa muito típica mesmo dos escritores russos seguirem esses caminhos inesperados, surpreender mesmo o leitor. Eu percebo isso tanto no Tolstói também, que eu tô lendo agora um do Tolstói, que é o Ressurreição. Também percebi isso no Dostoiévski, quando eu li tanto o Crime e Castigo quanto também o Eterno Marido. Então sempre o enredo desses livros, desses romances russos, parece que toma um rumo inesperado. Eu não sei se é só eu que percebo isso. Pais e Filhos é praticamente considerado uma obra-prima do Turgenev, mas foi um livro que causou muita polêmica, deu muita dor de cabeça para o autor, antes mesmo dele ser publicado. O Turgenev começou a escrever o livro entre os anos de 1860 e 1862, e foi um período na Rússia que estava ocorrendo várias mudanças políticas e sociais. Havia dois grupos muito distintos ali na sociedade russa, que era justamente a geração de 40, na qual Turgenev fazia parte, né? Que era uma geração muito influenciada ainda pelo romantismo alemão, e tinha a geração de 60, que era uma geração um pouco mais revolucionária, né, que queria realmente mudanças mais drásticas na Rússia. Foi nesse período, mais ou menos, em que o Pais e Filhos estava sendo escrito, que o regime de servidão na Rússia também foi abolido, né, e que causou ainda mais atritos sociais ali entre o povo russo. E o Turgenev, ele mesmo diz nas suas cartas, até mesmo na introdução que Rubens Figueiredo fez a respeito do livro, que ele queria retratar essa geração nova, né? Ele queria eternizar essa geração mais revolucionária que estava aparecendo na Rússia através do seu romance, só que ele faz de tal forma, assim, sem querer dar um posicionamento, né? Então a gente tem esse conflito entre a geração dele, a geração de 40, e a geração mais revolucionária, que é de 60, retratados aqui em Pais e Filhos, nos personagens do Arkady e do Bazarov, o Bazarov principalmente, e no tio do Arkady, do pai do Arkady, que é o Nikolai e o Pavel. Só que acontece, tanto os leitores da geração de 60 quanto os leitores da geração de 40 não gostaram da forma como essas duas gerações foram retratadas. Aí que começou toda a dor de cabeça do Turgenev. Então, os leitores assim da época se sentiram ultrajados, eles não gostavam da forma, principalmente da forma como alguns personagens aqui foram apresentados. Por exemplo, o Bazarov é um personagem extremamente nihilista, vamos dizer dessa forma, né? Então ele não crê em nada, ele não acredita em nada, tudo precisa ser destruído, dizendo assim de uma forma bem por cima, bem superficial, é mais ou menos isso que o Bazarov acredita. E ele acaba influenciando o Arkady, que é o seu amigo, a também pensar da mesma forma. Só que aqui entrando já no enredo do livro, né? O livro começa com os dois voltando da universidade, e a gente conhecendo esses dois personagens e a família do Arkady. A família do Arkady tem uma história bem assim esquisita, porque o Arkady ficou órfão de mãe muito cedo, então o pai praticamente criou ele sozinho, com a ajuda do tio, que é o Pavel. E esse tio do Arkady ele me lembra muito alguns personagens do Essa de Queiroz, porque ele tem um estilo todo refinado, né? Fala francês, inglês, ele realmente é a representação dessa geração de 40 que nós podemos chamar, entre aspas, de uma geração mais conservadora. Nós temos o Nikolai, que é o pai do Arkady, e ele é um senhor de terras, né? Então ele tem ali uma propriedade, tem os mujiks. Então o Nikolai ele tem uma propriedade, só que essa propriedade está indo à falência. Ele não está conseguindo pagar os mujiks, né? Que são esses servos dele, vamos dizer assim, que trabalha para ele em troca de poder continuar morando na propriedade, pagar tributos e etc. A história começa com o Arkady Bazarov voltando da universidade, indo visitar a família do Arkady,
E aí, chegando lá, o Arkady se depara com uma realidade, assim, bem distinta do que ele esperava encontrar. Então, a propriedade do pai está indo à falência, o pai teve um relacionamento com uma empregada, vamos dizer assim, e essa moça engravidou, tá lá vivendo dentro da casa, meio que às escondidas ali, que essa jovem, ela fica lá dentro da casa, ela quase não fala, ela quase não aparece, ela vai aparecer mais por meio do livro, porque ela tem vergonha, né? Então ela tem medo do julgamento do filho do Nikolai, apesar deles se amarem. E parece que eles também não se casaram por conta também do julgamento do Pavel. Então o Pavel, né, por ele ter essa coisa, dele ter esse estilo, né, de ser mais ligado às tradições russas, né, etc., eles têm muito medo de assumirem esse relacionamento deles, se casarem, né, e virem a público, né, com isso. Por mais que ela já tinha engravidado e tinha um filho dele, detalhe, e também por conta do julgamento do Arkady. E aí o Bazarov entra nesse seio dessa família e a gente conhece esse personagem um tanto assim estranho, peculiar. O jeito assim do Bazarov, a forma como ele pensa, a forma como ele age, lembra muito assim alguns jovens hoje em dia, né? Tem esse pensamento de que tudo precisa ser mudado, tudo tem que ser destruído e reconstruído de novo. Então eu até entendo realmente por que os jovens russos da época, né, dessa geração de 60, talvez se sentirem incomodados com esse retrato. E é um livro, gente, um romance muito assim, que envelheceu muito bem, tá? É um romance que, por mais que se passa na Rússia no final do século XIX, esse conflito entre essas duas gerações, né, não só conflito de ideias, mas também conflitos familiares, eles são muito ainda atuais, muito mais do que a gente pensa. E o que me chamou muita atenção enquanto eu estava lendo o livro é justamente esse conflito familiar. Então, a questão familiar aqui no Pais e Filhos, por isso que chama-se Pais e Filhos, é mais importante do que a gente pensa, porque não é só um conflito entre duas gerações que pensam diferente, né? Uma geração mais conservadora e uma geração mais progressista, né? Vamos, entre aspas também. É um conflito de você compreender, né, que tipo de mundo veio o seu pai, a sua mãe, e que tipo de mundo esse pai, essa mãe está criando o seu filho. Todo o romance gira em torno dessa questão de conflitos entre família, tá? Então, a família aqui é muito mais importante porque no final isso vai ficar muito claro, né, depois do que ocorre aí uma grande reviravolta no final do livro, que é por isso que eu falei para vocês no começo que os russos, eles têm um jeito de contar a história que eu acho muito interessante, porque eles sempre vão por caminhos inesperados, e o final aqui do Pais e Filhos eu considero uma grande reviravolta, um final totalmente inesperado, mesmo assim você sabendo que o que vai acontecer com tal personagem, você ainda fica um pouco chocado. Então, a questão dos pais, a questão desse relacionamento pai e filho, é muito, muito importante no livro. E a gente vai ver isso tanto no relacionamento do Arkady com o Nikolai, com seu pai, com seu tio também, o Pavel, e também no próprio relacionamento do Bazarov com seus pais. E o relacionamento do Bazarov com os pais, assim, é de dar pena, gente. Eu terminei, assim, chegou uns dados capítulos aqui, que a gente conhece os pais do Bazarov, são aqueles pais que fazem tudo pelo filho, sabe? O Bazarov é filho único, então, assim como o Arkady também, e sempre teve de tudo, do bom, do melhor, os pais não sabem o que fazer para agradar, e ele trata esses coitados desses pais que já são idosos, né, de uma forma assim um tanto grossa, sabe? Porque o Bazarov, além dele ser esse jovem, né, revolucionário, cheio de ideias, eu percebo que ele tem um sério problema de não saber lidar muito bem com esses laços afetivos. E é por isso que ele não consegue se encaixar nem na família do Arkady, né? Ele tem muito bate-boca com o tio do Arkady, né, que é o Pavel, né, que como eu falei para vocês, esse personagem mais aristocrático do livro. E ele também não se dá bem com os próprios pais, né? E os pais nunca, assim, brigam com ele, revidam em nada, mas ele não consegue se encaixar. Ele é um personagem que ele se afastou de tal forma do seio familiar, desse seio afetivo, que quando ele volta, né, depois de passar 3 anos longe dos pais, quando ele volta para casa, ele não consegue lidar com isso, com o seu amor que ele acaba criando pela Anna Disichova. Ele vai visitar essa mulher que eles conhecem numa festa, ele e o Arkady. Essa mulher tem uma irmã. Essa mulher é uma mulher solteira, né, ela viúva, só que é muito bonita, muito jovem. E ela também, assim,
é parecida com a Arkady em alguns aspectos dela não conseguir se relacionar com as pessoas. Ela é muito bondosa, muito carinhosa com a irmã, com a tia. Ela tem medo de entrar em um relacionamento e os dois acabam se sentindo atraídos um pelo outro, mas nunca assumem esse amor que sentem um pelo outro. Enquanto isso, o Arkady acaba então se apaixonando pela irmã da Anna, que é a Katia, que é uma jovem praticamente quase da idade dele, um pouco tímida, um pouco retraída, mas que os dois também se aproximam. E aí antes o Arkady e o Bazarov eram super amigos, né, super próximos um do outro, mas depois que eles saem da casa dessa mulher, vão embora, né, depois dessa visita, parece que conforme eles vão vendo que os dois não são realmente assim tão parecidos quanto eles achavam que eram, né? Quando o Bazarov percebe que o Arkady tá apaixonado, tem outros planos para a vida, quer se casar, então os dois aos poucos vão se separando. E aí o Bazarov vai então à casa dos seus pais e tem toda essa questão do relacionamento dos pais que eu comentei com vocês. Eu vou parando por aqui, porque daí em diante é spoiler, mas é um livro tocante, vamos dizer assim. Eu gostei muito, não se tornou um favorito, mas foi um livro que realmente mexeu muito comigo nessa relação entre família, entre pai e filho. Foi um livro triste até em certos aspectos. Eu não esperava que ele tivesse um final até que triste, relativamente triste. No começo eu tive muita raiva do Bazarov pela forma como ele tratava as pessoas e até pelas ideias dele também, que eu não compactuo em nada com o que ele falava. Mas principalmente pela forma como ele trata o tio do Arkady, ou então os próprios pais dele. Se bem que o tio do Arkady também, o Pavel, não é também nenhum santo, ele também tem uma história trágica, ele também às vezes é um pouco egoísta, né? E os dois acabam ali vendo que são mais parecidos do que eles pensavam. É interessante isso, né? Essa ligação entre o Bazarov e o Pavel. Os dois são personagens que não se gostam, mas que são muito parecidos, e eles e tem um momento assim que eles têm uma trégua, tem uma cena muito legal que os dois finalmente meio que se entendem, ou mais ou menos assim, tá? Então os dois meio que tem uma trégua ali no meio do livro. Mas o final, gente, eu achei um final triste, tá? Eu não vou falar, obviamente, o que acontece, né, como que termina a história, mas eu achei o final tanto triste, porque por mais que eu deteste, por mais que eu não tenha gostado do Bazarov, eu esperava um final diferente pra ele. Eu esperava que ele conseguisse se superar, porque ele é jovem também, né? Só que ele começa a se sentir velho, é interessante também. Chega uma hora que, quando ele tá conversando com a Anna, ele fala que ele se sente velho, quando ele tá vendo o Arkady se apaixonar, o Arkady querendo se casar. Então, assim, é um livro muito tocante, tem uma escrita muito, muito boa, dá pra ler rapidinho também. A tradução tá maravilhosa, o texto de introdução do Rubens Figueiredo também é ótimo. Então fica aqui uma dica para quem tem vontade de ler a literatura russa. Eu acho que o Turguniev é uma excelente escolha assim, para começar. Se você não quer começar nem por Dostoiévski ainda, nem Tolstói, e quer pegar um romance um pouco mais curto, um pouco mais fácil também de acompanhar, então eu acho que o Pais e Filhos é uma excelente escolha para você que deseja aí começar com literatura russa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo para vocês e até mais.